Então a gente tem um premilenismo que é dispensacionalista. Por que dispensacionalista? Porque ele acredita em eras. A era da igreja, a era da Torá, da lei. Uhum. Então são várias eras, várias dispensações que são colocadas. Uhum. É literal os 1000 anos, quando seria depois de um período de tribulação de 7 anos, que também é conhecido como a sétima semana de Daniel. Isso também é uma outra questão para ser discutida mais tarde. Mas a ideia é que esse período de tribulação é um período onde tem restauração dos judeus na Palestina, não na Palestina atual, mas na Palestina como região histórica bíblica, no caso, né? Judéia. É isso, aquela região toda ali, a conversão do remanescente dos judeus, a reconstrução do templo, restauração dos sacerdócios, sacrifícios e outros rituais, além do reino do anticristo. Existem várias diferenças de linha aí, mas, no geral, você teria antes da tribulação a ressurreição dos justos, até aquele momento, e o arrebatamento dos vivos, que estariam indo para Cristo, e depois dos 7 anos, a volta de Cristo, os momentos ali de Apocalipse, junto com a ressurreição dos santos que morreram durante a tribulação e os crentes do Velho Testamento, homens da fé. Uhum. Não necessariamente os heróis da fé, mas os homens que mantiveram a fé e a lei durante o Velho Testamento. A partir disso, que Satanás está preso por 1000 anos, você teria a Batalha do Armagedão e a destruição do Anticristo antes de entrar nisso. Aí já Satanás é solto por um tempo, que não é definido na Bíblia. E depois disso, você teria o julgamento dos ímpios e entra também a própria destruição ou sentença de Satanás, numa linha da onde começa a eternidade, que seria a plenitude sem pecado, vamos colocar. O método de interpretação é estritamente literal. Vê a igreja e Israel como duas entidades totalmente distintas, com dois planos de redenção totalmente individuais. Então você tem um caminho para os crentes, que vão seguir pelo arrebatamento, e um caminho para os judeus, que vão seguir pela tribulação. O arrebatamento da igreja acontece para a maioria deles ali antes desses 7 anos, e a tribulação é para os judeus. O milênio seria quando Cristo retorna, com 1000 anos aqui na Terra de uma nova Jerusalém, que seria uma cidade reconstruída. A gente tem algumas pessoas aqui, aí eu não sei quais você conhece ou não. Eu, pessoalmente, conheço o Chuck Smith e o Chuck Missler, gosto muito deles, mas os outros, honestamente, não conheço. Também não. E os que eu conheço aí são só de nome, nunca li nenhum deles. O Chuck Smith e Chuck Missler eu já li e já vi vários vídeos deles. Os outros não, nem o nome eu conheci. A gente tem aí um alto elevado de interpretação dos eventos atuais à luz da profecia. Então a gente vai ver que cada linha ele foca num tipo de eventos para interpretar. Uhum. O entendimento deles é que aqueles que estiverem vivendo e estiverem crendo em Cristo durante essa tribulação, incluindo os judeus, 144 mil, e sobreviverem, vão continuar a povoar a terra durante esse tempo do milênio. Aqueles que foram arrebatados e ressuscitados, eles voltam com Cristo e vão reinar durante o milênio. E o milênio será um restabelecimento da adoração e do sacrifício no templo, como uma lembrança do sacrifício de Cristo, não mais como algo profético, como era no Velho Testamento. E é que a partir do julgamento do trono branco, tem Satanás e os incrédulos lançados no lago de fogo, e Cristo e os santos vão para a cidade gloriosa. Para mim, é a visão predominante da igreja hoje em dia, né? Acredito que sim. Ou pequenas variações disso. É, acho que talvez a maioria não acredite que vai passar por nada da tribulação, a visão dominante. E também tenho minhas dúvidas ali quanto a achar que vão continuar ali se casando durante o milênio e tudo mais, né? Ah, que. Eu Aham. particularmente não vejo assim também. Mas eu acho que a visão dominante é essa aí, sim. Eu tenho tendência a partir para uma interpretação mais literal. Sim, eu também. Então, para mim, o milênio seria um reino como está aqui. Um reino onde Cristo vai voltar. Tem algumas diferenças de interpretação disso aí, mas essa parte da literalidade, sim. Isso, eu teria umas diferenças no gráfico antes e depois. Leves diferenças aqui, não muitas, mas seria literal mesmo, como eles colocam. Sim, Aí a gente tem um pré-milenismo histórico. tá, Você vai ver que é bem similar, mas tem pequenas diferenças. tá. Então a gente tem a era da igreja, daí ele já vem uma grande apostasia. Você vê que o outro teria a ressurreição dos santos e o arrebatamento antes. A tribulação, daí a ressurreição dos justos e o arrebatamento junto com a volta. Tipo, o cara é arrebatado, vai para o céu e já volta com Cristo. Meio que junto. Ele passa toda a tribulação? É isso? Então, mas passaria toda a tribulação, Ah, exatamente. tá. Exatamente. O templo seria reconstruído não durante a tribulação, mas durante o milênio. Certo. E essa questão.
que no outro era tudo durante os 7 anos. E a gente já vê aqui a batalha de Gog e Magog, ali quando Satanás está solto, um pouquinho antes desse julgamento do trono branco, que é um negócio que não estava no outro. Sim, Mas também é 1000 anos, tipo aqui na Terra, literal, tal. literal. Uhum. É, é, mas eles usam um modo de interpretação mais gramatical e histórico do que a literalidade do texto. Uhum. Eles já veem como a igreja como cumprimento das promessas de Israel. Eles são. Isso que eu ia comentar, que é uma coisa que eu discordo do ponto anterior. Eu acredito que a igreja é o cumprimento de Israel e que, por isso que eu não acredito em judeu messiânico, por exemplo. A Bíblia é clara, acho que é no livro de Tiago, né? Ou você cumpre a lei ou você está na graça. Então, mas não necessariamente o outro está falando de algo do tipo de um judeu messiânico. Não, mas é que ele fala ali que são diferentes, né? O judeu é uma linha e o cristão é outra linha, né? Não é isso que ele fala? Sim, aqui, ó. Ele coloca que a igreja e os judeus têm planos de redenção diferentes. Duas, Mas se você for ver aqui, ó, é a conversão dos judeus, exatamente. necessariamente, né? Não, não Mas a concordo. grande diferença aqui nisso Hum. é que ele não entende que a igreja substitui Não, sim, Israel nas promessas sim, proféticas. sim, entendi. E aqui, quando ele fala que a igreja é o cumprimento de Israel, é que ele vê o cumprimento das promessas proféticas para Israel na igreja, Ah, não, isso não. entende? Isso não. Eu estou falando em termos de salvação. Que é aquela questão eles chamam de supressionismo Sim. ou teologia da substituição, sabe? Não, não, não concordo. Não, isso eu não concordo. Eu acho que promessas a Israel são promessas a Israel, e inclusive acredito que o milênio é físico para isso, Eu também creio para nisso. cumprir certas promessas. Se você lê o Velho Testamento, você não vê o cumprimento de Exato. tudo que está ali. E Deus não mente, Deus não E se não esquece. substituiria Então, dessa onde vai ser o forma. cumprimento Tipo assim, daquela. ah, não, agora você Não, é meu não, filho, eu te prometi isso, mas agora você não vai receber. Vou dar para esse outro filho aqui. não, é Israel é um povo. Há um ente genético aí, há um ente físico, né, nessa promessa. Enquanto Paulo diz que a igreja é um enxerto na É, árvore. Nós é, não somos judeus, as promessas feitas para os judeus são para os judeus. Agora, o que eu falo que eu não concordo dessa divisão é em questão da salvação. sim, Não acredito que o judeu tem que fazer um rito para se salvar enquanto a igreja faça outro, da forma de obter a salvação. né? É, Mas não é isso. Eu acho que quando ele coloca ali o plano de redenção, de cumprimento de profético. é no sentido assim, a igreja está sendo salva por Jesus Cristo, por isso ela é arrebatada. Os judeus Hum. precisam passar pela tribulação para serem quebrantados e a partir daí se converterem para É Cristo. possível que seja necessário isso, a gente não sabe, né? O que a igreja não precisaria, entendeu? Sim, é que historicamente, historicamente faria sentido porque o judeu simplesmente, nem vendo Cristo, ele não aceitou. É, Então, poderia fazer sentido. a ideia é essa. Até alguns argumentam que é por isso que Jesus fala, oração para que isso não aconteça no sábado. Exato. É uma indicação direta Isso. que ele está falando alguma coisa relacionada aos judeus. Que é para eles. Então, é possível que, de fato, eles Sim. precisem passar por isso e só se liguem quando o anticristo quer sentar e ser adorado no templo. Que eles vão se dar conta, né? Não diz que ele vai ser adorado no templo. Então, talvez aí vai ser o momento que eles vão se ligar, É, mas aí já vai ser tarde. já vai estar acontecendo a tribulação. Sim. Aí talvez faça sentido, porque a gente sabe que eles são um povo de dura serviço, né? Então, mas essa que seria a ideia do outro. Enquanto nesse, a ideia é que a igreja recebe as promessas que não eram cumpridas para serem cumpridas na igreja. Sim. O arrebatamento aqui acontece tudo junto, na segunda vinda de Cristo. O milênio também, o reino de 1000 anos aqui e tal. Esses caras, cara, eu não conheço nenhum desses caras aqui. Não, nenhumzinho. Deixa eu dar uma olhada. Não, também não. Aí a gente começa a chegar nos que são um pouco mais polêmicos, no sentido assim, acaba exigindo mais discussão, né?